Olá pessoal, estamos em mais um dia gravando o episódio do Metro Quadrado, seu podcast de mineração imobiliária. Meu nome é Alisson. E Ariel Tavares. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast o Rafael Galvão, ele que é proprietário da Premiare, correspondente bancário Caixa credenciado. Quando se fala em Caixa Econômica Federal, todo mundo lembra de habitação. Isso porque a Caixa Econômica detém o maior percentual de imóveis financiados no Brasil. Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Vamos Alisson. tentar obrigado, extrair Ariel. o quanto mais aí de informações da Caixa. Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigado, conta comigo aí. Obrigado pelo convite, primeiramente. Rafael, começando já para todo mundo aí que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, falar um pouquinho para nós aí dos tipos de financiamento da Caixa, que são vários. São vários. Então vamos lá. Existem várias modalidades de financiamento que a Caixa oferece, né? E essas modalidades a gente pode usar vários programas para financiar, né? Então vamos falar dos programas, primeiro, que são vários, né? Então o mais conhecido, com certeza, aí por todo mundo é o Minha Casa Minha Vida, né? Então o Minha Casa Minha Vida ali, basicamente, o que é a regra para a gente usar o Minha Casa Minha Vida? Seu primeiro imóvel, né? Renda familiar até 8 mil, e você tem que trabalhar ou residir na cidade onde você está adquirindo o imóvel. Então pensa o seguinte: o cara mora em Ponta Grossa, trabalha em Ponta Grossa, quero comprar um imóvel aqui em Ponta Grossa. É meu primeiro imóvel, minha renda não ultrapassa 8 mil reais, Minha Casa Minha Vida é o programa para esse cara, tá? Passei do Minha Casa Vida, né? Minha renda é maior que 8 mil, né? Vou pegar uma taxa de juros maior, não vou enquadrar na Minha Casa Vida. Tem outro programa com uma taxa de juros boa? Tem o programa Procotista. Vocês conhecem o Procotista? Sim. O Procotista, ele vai até 1,5 milhão, tá? Atualmente a gente só consegue comercializar casas até 500 mil, imóvel novo, mas ele é um ótimo programa, a taxa de juros é ótima, ele tem algumas regras para se habilitar nesse programa, né, que é bem parecido com Minha Casa Minha Vida. Você não pode ter um imóvel no nome, tem que ser o teu primeiro imóvel, você tem que ser CLT, contativo no FGTS, então ele tem algumas regrinhas para enquadrar, ele não é para o público em geral, mas é uma ótima opção para quem consegue se enquadrar. Não deu Minha Casa Minha Vida, não enquadrei, não deu Procotista, não enquadrei, e agora? Qual programa eu vou usar? Aí o SBPE, que é um programa também bastante conhecido, tem na Caixa, tem nas demais instituições também, em todos os outros bancos. Então, esses são os produtos, não, desculpa, os tipos de financiamento, né, os programas que a Caixa oferece. E aí, dentro dos programas, o que a gente pode financiar? Aí bastante coisa. Então, imóvel novo, é o normal, imóvel usado, imóvel na planta, terreno sem nenhuma construção. Já tenho terreno, quero construir, posso? Pode. Você vai lá e financia só a construção com a Caixa. Eu não tenho terreno, eu quero construir, posso? Pode, financia o terreno mais a construção. Um programa muito interessante, que eu até acho ele pouco utilizado, que é o financiamento de reforma. Vocês conhecem o financiamento de reforma? Esse é novo, né? Esse é o pessoal, tem bastante gente que chega lá no escritório e fala assim para mim: Rafael, putz, eu queria uma casa maior, aumentou minha família, tenho mais um filho, eu vou comprar outra casa, mas a taxa de juros está muito alta, eu não tenho todo o dinheiro da entrada, não tenho uma saída. Tem uma saída. Só que ele não é, eu acho que ele é muito pouco divulgado, sabe? Até o pessoal que tá em casa, tá assistindo, é interessante se atentar a essas modalidades que a Caixa oferece, porque uma delas pode ser a que você precisa ali para alcançar o objetivo, trocar de casa, aumentar. A reforma tem duas formas de reforma na Caixa. Tem a reforma sem ampliação, que você vai só reformar o teu imóvel, dar uma melhorada nele, né? E aí tem a reforma com ampliação, que é igual esse exemplo que eu estava dando, aumentou a família, precisa de mais um quarto, quero aumentar a casa, tem a reforma com ampliação também. Então, acho que eu não esqueci de nada. Olha como é que é a taxa de juros dessa da reforma? Então, ela entra na modalidade do SBPE. Né? Então, você não vai conseguir usar Minha Casa Minha Vida, Procotista para essa modalidade. Então, é sempre no SBPE. Taxa de juros ali vai variar muito do relacionamento do cliente, né? Ela gira hoje está em torno de 11%, mais ou menos, ao ano, né? 11,29%, se eu não estou enganado. Mas você ela que é 14 não tem nada barato. Pois é. Infelizmente não tem. Mas isso é um ponto importante, ó. Procotista e Minha Casa Minha Vida, eles não têm relação com a Selic, né? Isso é muito importante, coisa que não existe em outros bancos, né? Então é um ponto muito positivo de financiar com a Caixa. Exclusivo da Caixa. Exclusivo da Caixa. Não é exclusivo, os bancos não operam, né? Até uns 2 anos atrás foi liberado o Minha Casa Minha Vida. As demais instituições, eles têm a opção de comercializar o Minha Casa Minha Vida, mas não é o interesse deles. Não é o foco. Não é o foco. A Caixa, é atrativo por causa da taxa. Né? A Caixa, ela cumpre seu papel social, então ela atua em 99% do Minha Casa Minha Vida. Eu sei que poucos financiamentos vão para o Banco do Brasil, por exemplo, mas instituições privadas mesmo, se não for 0%, é algo muito próximo de zero, né?
Então, a Selic alta, o Ariel falou, infelizmente, a taxa de juros do SBPE, né, que usa recursos de poupança, ela fica mais alta, mas quando a gente fala aí de um outro fund, né, que seria recursos que tem no fundo de garantia, que aí vai para Minha Casa Minha Vida e o pró-cotista, aí a taxa de juros é melhor, porque ela não tem relação com a Selic. Né? Isso é um ponto muito importante. Isso é um ponto importante. E isso é uma coisa que é importante também lembrar, que agora com esses modos de ataque, o FGTS acaba prejudicando bastante aí, né, os financiamentos. Na verdade, hoje a gente tem uma dificuldade de fund. Né? Para quem está em casa não sabe o que é fund. Fund é basicamente da onde o banco tira o dinheiro para emprestar. É o porquinho lá da caixa. É o porquinho da caixa, onde tá as moedinhas lá para a gente emprestar. O que acontece? Com a Selic alta, tudo que tem em poupança, não tudo, né? Mas tem muito dinheiro em poupança, que é o que o banco usa para emprestar. Quando a Selic está muito alta, a poupança não fica nada atrativo. Né? Qualquer outro investimento fica muito mais atrativo. Aí o que acontece? Existe uma migração dos recursos da poupança para qualquer outro tipo de investimento, né? CDB, LCI, LCA, qualquer outra coisa, fica mais atrativo que a poupança. Então a poupança ela sangra muito. Então, eu nem lembro a última vez que a poupança fechou positivo. Ela sempre tem mais saque do que depósito. Né? Então acontece que o banco fica com muito pouco dinheiro para emprestar. Aí é aquela coisa, né? Eu tenho pouco dinheiro para emprestar, eu preciso aumentar a taxa, né? E aí o que acontece que quando a gente tem muito pouco funding em algum lugar, a gente tem que mesclar. Né? Então o que está acontecendo com a Caixa hoje? Como o dinheiro que tem em poupança ele não é o suficiente para atender as demandas de financiamento, ela mescla com alguma outra coisa. Eu não lembro exatamente com o que, mas vamos pensar que seja o LCI. LCI, sei lá, está pagando 1% ao mês. Então o Halisson vai lá, aplica comigo o banco, a 12% ao ano. Eu vou pagar a 12% para o Halisson. Como é que eu vou pegar esse dinheiro e para emprestar 8? 11,29 no SBPE. Pro Ariel. Não tem como, não fecha as contas. Né? O banco fica no prejuízo. Ainda fica a taxa mais baixa do que eu estou pagando, porque ele está mesclado. Né? Pega um pouco de dinheiro da LCI, um pouco de dinheiro de poupança, consegue deixar a taxa relativamente baixa. Mas se não tiver isso, se for pegar, por exemplo, um fund só de algum outro tipo de investimento, só de LCI, por exemplo, a taxa vai lá para 15%, infelizmente, porque fica muito caro, né? O funding tá caro. Então, infelizmente, hoje é o nosso cenário. A Caixa estava perdendo um pouco de mercado ali dentro do SBPE, eles criaram essa outra modalidade também, que aí fica até acima dos bancos privados. Essa é uma modalidade nova, assim, ó. A Caixa hoje, na modalidade do SBPE, ela existe algumas regras, né, para enquadrar. Então, imóveis são só dentro do SFH, ou seja, só até 1,5 milhão. Se o imóvel receber uma avaliação acima de 1,5 milhão, ele não financia nos programas normais, né? E só pode um financiamento por CPF. Então, se eu já tenho um financiamento ativo, quero financiar outro imóvel na Caixa, posso? Não. Tem 2 exceções, tá? Mas a regra é não. Eu quero comprar uma casa nova, usado, posso? Não. Se eu for comprar um imóvel de apoio à produção com a Caixa, que são os imóveis na planta, aí eu posso. Se eu for comprar um imóvel de leilão, aí eu posso, tá? Aí eu posso comprar quantos eu quiser. Isso é um apoio dentro do SBPE, né? Apoio Minha Casa Minha Vida também já não dá. Então, se eu vou comprar um apoio lá numa construtora que tem apoio à produção com a Caixa, eu vou enquadro no SBPE e aí consigo comprar. Daí dá certo. Ou leilão, né? Que é o mais comum, né? Leilão a gente faz bastante lá. Leilão vai. Então, infelizmente, hoje é esse cenário. E aí, essa nova linha de crédito que você já comentou, ela atende imóveis acima de 1,5 milhão. São só imóveis novos e usados. Então, construção, não dá. São só imóveis novos e usados. Mas a taxa, ela basicamente acompanha a Selic, né? Ela acompanha o CDI. Ela acompanha o CDI. E o CDI acompanha a Selic. Né? Então, quanto mais sobe a Selic, mais sobe essa taxa. Ela é flutuante. Né? Ela é a taxa balcão, que a gente chama, ela é 120% do CDI. Então, podemos reduzir ali com relacionamento para 114%. Então, se a Selic está 14%, eu vou pagar 120% disso taxa de juros. É bastante coisa. Se a Selic cair, beleza, cai a taxa de juros, mas infelizmente acho que não cai tão cedo. Né? Curto prazo. Curto prazo não vai. Essa chance. Eu sempre falo que essa modalidade é boa para oportunidade de negócio, né? Então, o cara tá com uma opção boa ali. Algo meio rápido e a única um tiro rápido. Alternativa. Exatamente. Eu fiz um recente que o pessoal, na verdade é o que mais aparece, né? O cara precisa, tem um imóvel à venda, tá à venda, já tá em negociação e ele precisa comprar aquele outro. E essa modalidade é a única que ele enquadra. Ele compra nessa, vende o outro e quita. Daí vai. É mais esse público que está utilizando, até por conta o dinheiro mais rápido. Dinheiro rápido, até porque a taxa de juros não é tão atrativa, né? Dá um assustado no pessoal.
É igual para quem vai acessar esses tipos de financiamento da Caixa Econômica, o pessoal acessa lá o site da Caixa, coloca no simulador lá Uhum. e ele vai simular. Mas, igual você explicou, e são vários tipos, né? Igual, São por vários, exemplo, do é. pró-cotista, como que Isso. funciona. O que são, assim, requisitos básicos para a pessoa entender a hora Uhum. dela fazer um cálculo? Ah, eu quero ver vi um imóvel, eu quero ver quanto que fica. Uhum. A primeira coisa que ela tem que saber é aonde que ele se enquadra, o enquadramento desse imóvel no tipo de financiamento. Isso. Tem, assim, uma questão bem didática, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender como que ele deve enquadrar lá para ele fazer sozinho esse financiamento? Acho que antes do Rafa responder, cara, a gente tinha imobiliário ali, então a gente estuda bem o mercado. Cara, um corretor de imóvel hoje, claro, com um cara que seja preparado, né? Uhum. Não qualquer um aí que tira o estagiário do Cresce e sai vendendo. É. Mas um cara bem preparado, ou no caso do Rafa mesmo, não tem custo de ir lá e fazer uma Simular. simulação e tal. Eu acho que a pessoa se meter a fazer algo que não é do dia a dia dela, cara, vai fazer coisa errada. Vai. Porque, assim, é muito comum o cara ir lá, ele não conhece, vamos trabalhar na Minha Casa Minha Vida, cara, ele não conhece as faixas de renda, Uhum. ele não conhece as curvas de subsídio. Então, assim, uma simulação da Caixa, eu diria para vocês que não tem o porquê o cara ir lá e tentar fazer algo Ele sozinho. próprio fazer, É, ele mesmo. Era bem isso que eu ia responder, na verdade. Ele é bem intuitivo, o simulador ali, né? Então, conforme você vai colocando as informações, ele vai te dar os programas que você pode usar. Então, vamos imaginar lá que ele deu o Procotista, Minha Casa Minha Vida, Imóvel na Planta e SBPE. Daí o cliente já não sabe qual que ele vai, né? Ele não sabe. Clica no primeiro. Onde que eu enquadro, mas esse aqui, por que esse aqui é mais Ele clica caro? ele clica no que tá mais baixo. E aí... Mas ele não vai saber, tem que ir clicando para saber. Então, assim, Ele vai clicar no Minha Casa Minha Vida empreendimento, sabe que não é o caso. Isso, exatamente. Pensa, ele olha assim, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Ele pensa, é igual. Ele clica no segundo, ele dá muito mais subsídio que o primeiro. Porque o segundo é para empreendimento na planta, mas ele tá vendo uma casa individual, lá de uma casa pronta, que não tá na planta. Então, ele vai errar a simulação, né? Então, assim, ele é um pouco intuitivo, mas ele é. E isso que o Ariel falou, é melhor você procurar um profissional, porque tem a faixa do subsídio, faixa de renda. Então, vamos pegar um exemplo. O cara tá com a gente pode usar 2 olerites na avaliação do crédito, né? São os 2 últimos meses de referência. Então, a gente tá em março 31, só até hoje. Então, até hoje, a gente pode usar janeiro e fevereiro para fazer análise. Vamos pensar que a renda do cara não é fixa, ele tem hora extra, ele tem comissão, então a renda dele é flutuante. No mês de janeiro, a renda dele é 4.200. No mês de fevereiro, ele fez um pouquinho mais hora extra, veio 4.400. Daí ele vai lá e coloca a renda de 4.400. Ele vai pegar uma taxa de juros. Ele acha que vai financiar mais. Vou financiar mais. Pegar o maior. Aí ele vai lá para faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, pega uma taxa de juros de 7 e pouco, 8%. Sendo que, se ele tivesse expertise, ele não vai saber disso. Porque 5 horas falou, não é do dia a dia do cara, né? Agora o cara que tá assistindo já sabe. Agora o cara já sabe, né? O corretor ali, no momento do atendimento, ele pega os 2 olerites e olha, opa, esse aqui é melhor. Você derruba o cliente com uma taxa abaixo do Minha Casa Minha Vida, joga ele no faixa 2, a renda bem parecida, então ele vai financiar a mesma coisa, uma taxa de juros menor. Só que daí com uma taxa de juros menor, consegue financiar até mais. Daí pega um pouquinho mais de subsídio. Então é muito difícil o cara fazer isso sozinho, né? Eu aconselho a procurar um profissional. Sim. Eu até pergunto, porque eu como advogado, a pessoa pode procurar um advogado, mas ela vai dar um Google antes, perguntando, por exemplo, para fazer um contrato. Alisson, quanto que é para fazer um contrato? É X. Nossa, mas tudo isso? A pessoa vai lá, procura no Google. Tem no Google, modelo né? Um pronto. Contrato de arrendamento rural, né? A pessoa clica lá e faz o contrato. O contrato é feito para a hora que der problema, né? Então, se não dá problema, você fala, fiz o contrato, não precisei. Google, eu nem precisei. O problema é quando você precisa do contrato, né? Então, ali daí você pensa, mas eu não coloquei isso no contrato, eu não pensei. E a mesma coisa, eu acho que do financiamento. A pessoa mesmo sabendo que pode fazer isso, ela vai tentar fazer antes, né? E vai tentar chegar a comprar com aquilo lá. Exato. Então, essa é uma questão interessante, mas enquanto a pessoa não tem esse domínio, acho que principalmente como não tem custo, chama lá a Premiare no WhatsApp. Opa, chama lá, a equipe está pronta para atender e tirar as dúvidas, né? E falando em correspondente bancário da Caixa, a gente sabe que tem vários correspondentes, inclusive estamos gravando na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, tem vários correspondentes na cidade. Sim. Você tem uma limitação geográfica? Como é que é isso? Então, no Minha Casa Minha Vida,
eu tenho que atender aqui a região. Tá? Agora a Caixa tem um formato novo de financiamento que é o Nato Digital. Não sei se já ficaram sabendo, mas isso é algo novo na Caixa. Demorou um pouquinho, né? Pra virar digital, mas hoje em dia, atualmente você... São Paulo já tá rodando no integral. São Paulo, na verdade começou o projeto piloto, se eu não estou enganado, no Rio Grande do Sul. Se eu não estou enganado. E aí agora os processos podem ser todos digitais. Então a gente tinha uma limitação de atender aqui, não pela Caixa. A gente não vai atender em outros públicos, em outras cidades, por exemplo, por bom senso, né? Então, vou lá atender o pessoal de Curitiba, sendo que existem correspondentes em Curitiba, né? Então, a gente não ia lá por bom senso mesmo. Mas a limitação da Caixa era com relação ao tributo. Então, se eu prestei o serviço aqui em Ponta Grossa, eu vou recolher o ISS em Ponta Grossa. Não, minha empresa é em Ponta Grossa, eu vou recolher sempre o ISS aqui. Então, o problema com a Caixa era isso. Agora, com o processo Nato Digital, o que eles passaram pra gente é que, tranquilo, posso atender em outro, porque o que era o problema? Vamos pensar, eu fiz um financiamento em Castro, cliente Castro, imóvel Castro, é tudo Castro, só que eu recolhi o ISS para Ponta Grossa. Então, tinha esse problema entre caixas e prefeituras. Agora, como o processo é digital, eles falaram que tranquilo, está resolvido esse problema, porque sempre vai ser prestado em Ponta Grossa, porque está sendo digital. Então, porque em Castro eu tinha que ir lá, pegar a assinatura do cliente, ir até em Castro. Então, teoricamente, eu estava prestando o serviço em Castro. Então, ICS corretos para recolher seria em Castro. Então, e a prefeitura, a Caixa não quer fazer a retenção do ICS teu. Na verdade, eles fazem a retenção, mas quem faz o pagamento para as prefeituras é a Caixa, né? Então, é retido para a gente e eles que fazem os pagamentos. Só que não tem como a Caixa saber esse foi em Castro, esse foi em tal lugar, esse aqui foi em tal lugar. Isso não é. Então, acaba recolhendo errado para o município, o ISS. Né? Agora, com o Nato Digital, com os processos digitais, por mais que o imóvel, o cliente seja de outro lugar, de outra cidade, o ISS está certo, porque o serviço está prestado aqui na cidade. Nesse novo formato, então, por exemplo, se temos um pontagrossense que foi lá para Londrina e vai estar comprando um imóvel lá, ele pode falar com você. Pode. Eu fiz inclusive, tá para assinatura hoje. É uma moça de Curitiba, imóvel em Curitiba, tudo em Curitiba. Eu conheço ela por coincidência, conheci aí. E aí ela falou, vou fazer com você, posso? Tranquilo. Eu já tenho relacionamento contigo. Já conheço ela, fiz todo o processo, ela assinou tudo digital, vou mandar o contrato digital, vai pro cartório digital, tudo digital. Ficou bem mais fácil, né? E outra coisa que facilitou ainda mais. Antes, a gente só podia usar aqueles certificados ICP, né, que são certificados normais que a gente faz com empresas privadas aí. Agora a gente pode usar o Gov, que é muito fácil. É só ter conta prata ou ouro lá, a gente pode assinar tudo digital. Gov todo mundo tem, né? Deu para autenticar, pode usar, né? Exato. Você me fala de uma maneira didática, né? Exato. Você tem diversos assinadores eletrônicos, inclusive aí no judiciário se discute e ela é inválida a assinatura porque você não consegue autenticar ela no autenticador lá. Então, ele é inválido por causa disso. Daí você tem que discutir, né? Instruir e tudo mais. Sim. Mas então, eu sempre falo do Gov, porque eu acho que todo mundo tem que ter o Gov hoje em dia, por causa de acesso a tudo, né? O Gov se usa tudo hoje em dia, né? Então todo mundo tem Gov. Exato. E se o cara não tem a conta qualificada ali, que seria prata ou ouro, porque tem que fazer algumas validações, né? Também é simples, né? Faz reconhecimento facial, acho que eu validei a mim faz muito tempo, celular, nem lembro, né? Acho que manda foto do documento, talvez, mas é coisa simples. Ou, né? entra com o Internet Bank de algum banco. Todo mundo tem conta em banco. Né? Clica lá, ao invés de colocar o CPF, tem uma opçãozinha embaixo, né? Você sai com Internet Bank de algum banco, clica no banco que você tem acesso e já entra no nível ouro ou prata. Né? Já valida a conta, dá para usar para assinar digital tranquilamente. Legal. Uma das coisas que a gente já falou várias vezes, repetidamente, a palavra foi relacionamento. Inclusive dessa questão da Premiare ser sediada em Ponta Grossa, no Paraná, você está fazendo em Curitiba porque a cliente já o conhecia. Isso. Né? Baseado nisso, entrando até numa outra pergunta não sobre necessariamente relacionamento, mas algo que a gente sempre vê nos financiamentos, a pessoa vai lá financiar, eu tirei meu nome do Serasa, né? Acontece isso, Rádio? Ponta Grossa fala muito, eu tava ciprocado, não tô mais, né? Ciprocado, exatamente. Não sei se falam em outras cidades, mas aqui falam assim. Aqui é ciprocado. Tava ciprocado, não tô mais, né? Então vou lá financiar uma casa agora, entrei trabalhar ali tô trabalhando, tô ganhando bem, tô ganhando 4 mil e vou financiar minha casa, minha vida lá. Isso basta para a pessoa financiar? Então, o financiamento, assim, a primeira coisa é estar com o nome limpo. Né? Isso é a primeira coisa, requisito né? básico, o requisito básico é estar com o nome limpo. Não precisa nem simular lá na caixa se não tá com o nome limpo. Esse aí o pessoal, mas tem que estar no nome limpo, porque assim, ficou... Ponta Grossa teve muito FAR, né? Assim, quem não sabe, em
Muito Acho que FAR. 16 lá, o Ponta Grossa foi a cidade que mais teve FAR no Brasil. Então, e o FAR deixava a pessoa comprar com Acho o nome que tinha sujo, né? Acho que tinha um limite só, né? Tanto restrição, nem lembro. Mas assim, daí ficou assim, Ponta Grossa é pergunta recorrente, assim, putz, precisa, pô, minha mãe comprou lá, na verdade não comprou. Financiamento para negativado, né? Fisa. Então assim aqui mesmo. tem muito desse aí, o cara, putz, ele tem histórico na família do cara que foi lá e tava com o nome sujo e ganhou Mas a isso casinha lá. basicamente ganhou, né? Porque ele pagava lá, a casa era 98% subsidiada, né? Então ele basicamente ganhava a casa, né? Então por isso que ele conseguiu, por isso que podia ter restrição, né? O que eu tava vendo agora esses tempos, Rafa, assim, os últimos agora, quando o cara tá com uma restriçãozinha pequenininha, assim, água, luz, essas coisas, tá passando também, não tá? Então era bem isso que eu ia comentar, sabe? Eu consigo dar início no financiamento com restrição, ele vai ter que pagar. Aí ele vai ter que limpar o nome em algum momento. Então, basicamente, o que ele tem que ter? Renda, a gente precisa comprovar a renda, a capacidade de pagamento, tem que estar com o nome limpo e tem que ter capacidade civil. Né? A capacidade civil é acima de 18. De 16 a 18, se for emancipado, dá também. A gente consegue fazer, né? Isso que você falou da restrição está acontecendo muito, tá? O pessoal está com uma restrição pequena, a gente faz análise do crédito e aprova. Na verdade, a pergunta que eu mais recebo diariamente, os caras falam assim, Rafael, por que meu cliente não aprovou? Eu vou explicar como é que funciona a análise do crédito. E também recebo essas perguntas. Pô, o cara tá com restrição, como é que esse aprovou e esse aqui não? Então, assim, é muito complexo uma avaliação de crédito. O banco vai levar muitas coisas em consideração. Então, tem muita gente que fala assim, mas meu score é alto, não aprovei. Por quê? É muita coisa. Então, basicamente o banco vai ver o teu relacionamento. Primeiro você vai ver o relacionamento teu com a própria instituição, então com a Caixa. Então, eu vou fazer uma avaliação do Ariel, por exemplo. Eu vou ver como que o Ariel se comporta com crédito. Então, Caixa, vou analisar todo o histórico de crédito do Ariel para ver se o Ariel é um possível inadimplente ou não. Né? Então, vamos pensar no seguinte caso. Agora eu fui avaliar o Ariel é um ótimo cliente para a Caixa. Tem cartão de crédito, tem tudo, pagou tudo em dia. Pagou tudo em dia? Tem consórcio. Tem consórcio, tem tudo. Tem tudo na Caixa. Mas ele tá mas esqueceu de pagar lá de uma obra dele a conta de água. Tá no Serasa. Posso dar andamento? Posso. Eu vou fazer a avaliação do crédito. Isso tornou o Ariel um cliente ruim? Não. Foi um deslize. Esqueceu. Não chegou a fatura. Acontece essas coisas. Então o fato tô com o nome sujo ou tô com o nome limpo, isso não vai dizer se eu sou um bom cliente ou se eu não sou um bom cliente. Então o banco vai analisar todo o teu histórico de crédito para analisar se você é um possível inadimplente. Então é bem comum você fazer uma análise de um crédito para um cliente e ele aprovar. Por quê? Porque ele é um bom cliente. Então ele teve um histórico com a Caixa ou em outras instituições, né? Quando você não tem histórico com a Caixa. Esse histórico, o que seria, assim, de forma didática, o uso de produtos Caixa? O uso de produtos Caixa, porque pensa assim, você como instituição, eu preciso, no momento da análise do crédito, analisar a possível inadimplência ou não. Eu vou avaliar um cidadão. O cara já teve uma conta comigo, nunca deu problema, teve um cartão de crédito, atrasou 2 vezes a fatura só, pagou sempre em dia, não ficava pagando o mínimo, usa a internet banking da Caixa, é um cliente bom. Então ele tem um histórico com a Caixa. Então esse cliente com certeza vai ser aprovado mais fácil. Né? Então é basicamente isso que a Caixa vai analisar. Ou já tive um empréstimo, tive um CDC com a Caixa, paguei bonitinho em dia, já tive um outro financiamento, paguei. Então você é um cliente que provavelmente não vai dar inadimplência. Então é basicamente isso que a Caixa olha. Eu não tenho histórico com a Caixa, Alisson, o que eu vou fazer? O banco vai analisar, através do acesso que a Caixa tem ao Banco Central, ela vai ver como que você se comporta com crédito em outras instituições, se você tem crédito. Né? Vocês já viram o registrato? Já deve ter olhado esse documento. Lá tem quanto você tem de limite, de cartão de crédito, de cheque especial, se você tem empréstimo em outros bancos, tem tudo. O banco tem acesso a exatamente tudo. Você está comprometido ou não. O Harris quer fazer uma avaliação do crédito. Ele vai comprar um imóvel lá e precisa de 1.000 parcela aprovado. Mas na hora que o Caixa vai fazer a análise, o Harris paga 1.500 num carro que ele financiou lá no Santander. A Caixa tem acesso e o financiamento ele não vai aprovar por conta disso. Então, a Caixa primeiro busca internamente o teu histórico. Não tem histórico com a Caixa, vamos analisar um histórico em geral. E aí, quando o cliente não tem histórico? Isso é um ponto muito importante. O pessoal sempre me pergunta, Rafael do céu, mas o cara nunca teve conta em lugar nenhum, nunca foi pro Serasa, nunca comprou nada, não tem crediário na Casa Bahia, tá com o nome limpo, o score tá 1.000, por que ele não aprova? Por isso. O cara não tem nada. Sem antecedentes. Sem antecedentes. Ficha limpa. Ficha limpa. Então, o fato da pessoa, vamos supor, a pessoa só usa dinheiro lá em espécie, só papel, né? Paga tudo certinho, no fio do bigode. Não quer dizer que ele é um bom cliente para o banco. Ele é...
Se o cara tá pagando tudo em dia, ele é um bom cliente. Mas o banco, como é que vai saber? Não tem como. O banco não tem o histórico para saber que você é um bom cliente. Né? O pessoal, eu recebo muito isso. Não, mas vamos lá conversar com o gerente. Mas o gerente não tem poder, ele não tem poder para... o gerente, tudo bem, né? A gente chega, explica, conversa, ele entende a tua situação. Mas quem tá bloqueando não é o gerente, é o sistema. O sistema já não tem como conversar com ele, infelizmente, né? Então a gente precisa criar essa história. Aí ainda nessa linha, um negócio importante é quando você não tem histórico, você é sempre analisado pelo geral. Né? Então, a Caixa hoje, ela tá com uma inadimplência, infelizmente, bem alta. Né? Então, vamos pensar assim, eu vou avaliar o Harris não tem histórico nenhum com a Caixa. Vou olhar outro banco, não tem outro banco. Como é que eu vou analisar o Alisson? O banco vai te analisar num contexto geral. Eu vou cadastrar lá o Alisson no sistema, como advogado, e a Caixa, não tenho um histórico do Alisson, vou procurar em contexto geral. Advogados, em geral, geram inadimplência para a Caixa? Muita. Brincadeira. Então você vai ser analisado. Não dá para pôr a mão no fogo, né? Exatamente. Então pensa... Por ninguém. Então pensa o seguinte, o cara é um baita. É isso que você falou, o cara paga tudo em dia, nunca foi pro Serasa, mas ele tá, sei lá, vou dar qualquer exemplo, um motorista. Não sei, tô chutando, tô inventando. Motoristas têm um histórico maior de inadimplência do que quem trabalha com construção civil. Por exemplo, trabalhadores de construção civil. Hein? Aí é difícil. Construção civil, o bicho pega. É só dezembro, né? Então, vamos pensar que o caminhoneiro lá, o motorista, gera mais inadimplência do que o pedreiro. Então, se ele não tem histórico, está sendo analisado pelo geral. Então, pode ter prejudicar na análise do crédito. Na renda informal também. Né? O cara não tem renda formal. Vai ser analisado pelo contexto geral. O pessoal que trabalha na informalidade, na prática, vocês acham que gera mais inadimplência do que quem trabalha na formalidade? O que vocês acham? Na informalidade gera mais inadimplência. Gera mais inadimplência. Então é comum ali na prática a gente tá avaliando um cara, avaliei, reprovou. Daqui 2, 3 meses ele arruma um emprego. Vou fazer a avaliação dele, ele aprova. Eu quero, mas não fiz nada. Não mudei meu histórico, ganha a mesma coisa. Mas é uma questão interessante isso, né? Até trazendo um caso prático nosso aqui, né? Por exemplo, tem um imóvel usado, a corretora estava animada que a cliente dela adorou meu imóvel usado e ela já tinha um crédito aprovado da Caixa para um imóvel novo. Sim. Eu falei, não, então vamos só passar a ficha dela lá, aprovou, nós já fazemos o contrato. Ela passou o imóvel usado, daí reprovou. Reprova. Por quê, Rafael? Então, a avaliação do crédito... Nem para mim. Pois é. Justo meu, né? Justo teu. Bom, vamos ter que falar desses dois casos. Desse e do outro do imposto de renda. Do imposto de renda. Compatível com a movimentação. Com a movimentação, é. Bom assunto falar do imposto de renda, porque tá Meu, aberto. né? Tem que ser bom, eu esperando. É porque abriu o prazo de declaração, o pessoal acaba fazendo besteira aí nas declarações, eu vou falar melhor sobre isso. Mas retomando ali, as avaliações de crédito são direcionadas, né? Então, no momento que eu vou fazer análise do crédito, lá, a gente vai subir as informações no sistema, eu tenho que falar para o sistema o que ele vai comprar. Se é um imóvel na planta, se é um imóvel novo, se é uma construção, se é tudo aquelas modalidades que eu acabei de falar. Então, eu tenho que falar para o sistema o que ele vai comprar. A Caixa, hoje, ela tem preferência em financiar imóvel novo do que usado. Né? Por motivos... acho que de economia. Porque o usado, ele não gira tanta economia quanto um novo gira, né? O que o usado gira? Imobiliária, correspondente, caixa, cartório, acabou. E o dono? E o dono do imóvel. Fico feliz da vida, né? Aí o novo, olha o quanto o novo, né, gera, o impacto que ele gera na economia, né? Então, vários empregos direto, material de construção, muita coisa, né? Então, envolve muita coisa. Então, e aí, e outro ponto, né? O usado do orçamento que a Caixa tem anualmente para gastar com financiamento, o usado ele vinha numa crescente absurda. Então, ele vinha gastando muito do recurso que teria que ser gasto com o novo. Então, se continuasse esse aumento, ia chegar um momento que ia faltar dinheiro para novo e para usado. Né? Acredito que aumentou muito o financiamento usado até por preço dos imóveis, né? Os imóveis novos subiram um pouco os preços por conta do material de construção, né? Enfim, várias coisas aí que corrigiram, né? Pós-pandemia, principalmente. Ficou muito caro o imóvel novo e o pessoal optou por usado, né? E aí criaram faixa 3 do Minha Casa Livre, que foi até 350, aqueceu muito o mercado. Acredito que a Caixa, né, o governo estava preparado para isso. E aí gastou muito mais do que se esperava. E aí acabar dinheiro para
para novo. Daí por isso que a Caixa hoje ela tem umas limitações para recurso de usado. O funding do usado, né? Ele vem do FGTS, né? Mas ele é um pouco limitado. Então, ele vem... a gente não consegue, por exemplo, assim como um novo, que eu entro no sistema, preciso de 100 mil mais 20 mil de subsídio, reserva isso aí para esse contrato e assino esse contrato. Quando é usado, eu preciso esperar. Ele vai entrar numa fila, ele vai ficar lá paradinho no sistema, esperando a matriz da Caixa liberar o dinheiro para esse contrato. Então, eu não tenho como prometer, vamos comprar usado, vai assinar em um mês. Quando que vai acontecer? Quando vai acontecer? Se a fila estiver pequena, provavelmente assine rápido. Se a fila estiver grande, isso vai demorar. Eu já cheguei a clientes ficar 4 meses, 5 meses esperando. Já ano passado aconteceu isso com você? De junho a dezembro lá. Então, infelizmente, o usado ele está com essas limitações. E aí, como a Caixa não quer liberar tanto financiamento de usado, ela vai criando algumas limitações. Essa é uma delas. Então, para o cara comprar um imóvel usado, ele tem que ter o rating mínimo exigido, ele é mais alto do que para um novo. Então, rating, para quem está em casa e não conhece, ele é tipo um score. Isso é uma pontuação dentro do banco, né? Todo mundo tem a sua pontuaçãozinha. Então, vamos lá, A, B, C, D, E, né? Quer comprar um usado? Você tem que ser A. Então, por isso que quando a gente está ali no sistema, a gente coloca usado. O teu cliente, lá, vamos dizer que ele é B, né? O teu cliente é B. Eu vou ler ele para novo. O novo aprova A, B e C. Então, o teu cliente é B, aprovou. Ele quer um usado agora. Não, usado é só para A. Daí ele reprova. Aí eu volto ele para novo, ele aprova. Entendeu? Então, ele tem essa... mas ele não perde o cliente, pelo menos. Não, a gente consegue... não está perdido a avaliação, né? Por exemplo, um outro exemplo, o SBP também, por conta de funding, né? Ele tem a limitação. O rating mínimo exigido também é bem mais alto. Então, ele... vamos dar o exemplo aqui, A, por exemplo. Eu aprovo o cara no... Por isso que é bem que você falou aqui, Laura, o cara tem que estar assessorado por um profissional. Porque a gente faz a avaliação lá e o cara aprova, faz no SBP. Eu ganho 10 mil por mês lá e não cabe na minha casa, minha vida... tem que ser SBP. Aí vem pra gente lá no SBP. Aí eu avalio no SBP, reprovo por rate. Rate mínimo exigido, o cara não tem. Então ele tá reprovado. A gente tem Mas quando você tem a reprova, então você tem o motivo da recusa? Tem. Ele reprova ou por rate ou por comprometimento. Normalmente é isso, né? Carreira comprometido. E aí, se o pessoal não tiver expertise, vou tentar outro programa, né? Vai ver o cara é SLT, não tem imóvel, tem 3 anos de registro, mora e trabalha em Ponta Grossa, o imóvel é em Ponta Grossa, tem o Procotista. Procotista, o rating mínimo é bem menor. Então eu pego esse cara que estava reprovado, mudo para Procotista e salvo a vida do cara. Então por isso que tem que estar sempre assessorado um profissional, porque... Saber que tem mais opções, né? E assim, pensa eu sei disso, né? Se eu, na prática ali, vi que o cliente reprovou no SBP, eu troco ele pro Procotista e aprovo. Só que eu recebo muitas avaliações. Então eu não consigo ter esse carinho por todos os clientes, olhar minuciosamente o que o nosso negócio tem que ser muito rápido, né? Foi bom pro cara que reprovou, senão ele ia pagar mais alta a taxa. Exatamente. Então, assim, as avaliações, elas vêm para mim, o pessoal da imobiliária, eu devolvo. Do jeito que a imobiliária manda, eu devolvo. Quer SBP? Tá, SBP. Entendi. Então, o corretor tem que fazer, tem que ter essa expertise. E, Rafael, ele tem... Eu não sei se o cara tem... Às vezes o cara não me manda a carteira de trabalho, por exemplo. Como é que eu vou saber se o cara tem 36 meses de regime de CLT, no regime de CLT, no regime de FGTS? Não tem como eu saber. Né? Então, se o cara me manda assim, eu devolvo no SBP. Aí se o corretor não tiver expertise de, ele enquadra em outro programa, vamos tentar trocar, vai perder a venda, o cliente não vai conseguir comprar casa. Infelizmente, a gente, pelo volume de negócio, a gente não consegue ter esse trato delicado. A importância do conhecimento do corretor na hora da simulação. Com certeza. Inclusive, eu vi alguns stories, você dá treinamento em imobiliárias. Sim, não, sempre que o pessoal precisa, porque o Ariel sabe, né? O corretor, ele migra muito, tá na imobiliária, vira autônomo, então é muito rotativo. O corretor é até engraçado, assim, que é uma profissão que dá muito dinheiro, mas ninguém se dedica pro negócio, né? Dá muito dinheiro. Então, o cara, assim, eu tive caso, fui comprar um tênis no shopping lá, vi que o cara vendia bem, trouxe ele pra imobiliária ali, treinei o cara virou um puto no vendedor. Tava ligando, sei lá, um salário mínimo. Esse é captação de talentos total, né, cara? Mas assim, mas você vê ao longo do tempo, assim, cara, você vê esse cara, ele vendia muito bem, cara, imobiliário, começou a ganhar muito dinheiro, se perdeu de ganhar muito dinheiro.
Ganha muito dinheiro. Todo mundo quer, mas daí agora eu ganho, o que eu faço? Não, mas começa a se perder, né, cara? O O cara não tem aquela consciência financeira ali. Não. O que eu vejo é que demora um pouco pra você ver a cordilheira, né? Demora um pouquinho. Não é igual trabalho ali vendendo. Sim. Tô vendendo sapato ali, vendi. O produto é na hora, né? Vendi, meu salário Mês já que vem com a vem. comissão. Né? Então você tem que vender, tem que fazer todo o processo, fazer a avaliação do imóvel, fazer todo o processo caixa, assinar, vai pro cartório, daí mais 30 dias, daí que a imobiliária recebe. Tem 3 meses o primeiro salário dele. Então, assim, mas daí ele tem que engatar uma venda atrás da outra. Exato. Aí passou 3 meses também, é só alegria. Mas o que acontece é que essa rotatividade é alta, porque assim, o cara não se dedica pro negócio, não. Por exemplo, que o Rafa falou cara, tem imobiliários e imobiliários, né? Tem imobiliário que chega ali, o cara dá um treinamentinho do produto ali, ensina a fazer uma simulação no site da Caixa e só larga o cara vender. Então, assim, é importante o cara saber das modalidades, dos programas, o risco. Acaba perdendo o cliente. Nossa. Né? Se a pessoa não aprovou infelizmente não deu. Ele sai e vai numa outra imobiliária que o corretor tem conhecimento vendo. Exato. Eu sempre dou treinamentos, né? Sempre estou nas imobiliárias e nos parceiros, trocando ideia, atualizando, até porque eu nem lembro a última vez que teve tanta atualização da Caixa, é absurdo. É uma atualização em cima da outra, né? Então eu sempre estou atualizando o pessoal, indo nas imobiliárias, dando treinamento, fazendo visita, e eu sempre falo isso. Gente, o mercado imobiliário não tá fácil, né? Todo mundo tá vendo, tá difícil. Então quem não tiver expertise não vai sobreviver, infelizmente. Vai acontecer uma seleção aí, né? E aí é exatamente o que você falou. O cara lá, reprovei o meu cliente lá porque eu mandei no SBP. O cliente atravessa a rua, entra na outra imobiliária, o corretor lá é um pouquinho mais esperto, já sabe mais das modalidades, oferece para o cotista e salva a venda do cara. E não precisa nem ser só assim de resolver a avaliação que estava reprovado para aprovado só por trocar de programa. Vamos pensar no seguinte caso. O Ariel vai comprar a casa ali no SBP. Qual que é a cota do SBP de financiamento? Que é o quanto o cara consegue financiar. 50% na Price e 70% na SAC. Só que o Ariel é SLT, enquadra tudo no pró-cotista. Eu estou oferecendo aqui para o Ariel 70% na tabela SAC e taxa de 11,29. O Ariel vai ter que dar 30% de entrada. O Ariel, não, beleza, vou pensar. Atravessa a rua, vai na outra imobiliária. Outro imobiliário, mas o cara enquadra no pró-cotista e ele estava, vamos pensar que ele está aprovado, tanto no pró-cotista quanto no SBP. Mas o pessoal no imobiliário olhou e falou assim, não, mas tem um programa melhor para você. Vamos mudar você para o pró-cotista. Agora tua cota que era 80, que era 70, subiu para 80. Tua taxa que era 11,29 baixou para 8. Você estava aprovado. Você ia comprar imóvel. Você está aprovado nos dois. Só que agora você conheceu uma condição muito melhor. Então, né, o corretor tem que ter essa expertise, porque não só para salvar uma avaliação de um cliente que está reprovado, achou que não ia poder comprar imóvel, do que para oferecer uma opção melhor. Porque, pensa o seguinte, se o cara te oferece uma taxa de 11 e o cara te oferece uma taxa de 8, com quem que você vai? Eu vou no cara que ofereceu uma taxa de 8. Mesmo que não tenha gostado Mesmo que tenha gostado. Eu quero saber de taxa de juros. O atendimento do de 11 lá é melhor. Foi melhor, mas infelizmente é dinheiro, né? Não dá pra... 11%. Acontece isso também. No caso da minha vida, o que você considerou do Olerite, né? O cara é vendedor de shopping, né? No caso, o cara que vende sapato lá, cara, ele tem a variação. Você pegar um Olerite e o outro ali, você muda ele numa faixa de taxa ali, né? Nossa, e a taxa do Mercado Livre vai de 4 a 8. Então é bastante diferença, né? Claro que é muito difícil o cara ter uma diferença tão grande de salário, né? O cara no mês ganha 8 mil, no mês ganha 2. É muito difícil. Não, mas de R$200 do cara, ele vai com uma faixa para outra. Mas já aconteceu também de eu receber uma leria do cara, fazer avaliação, dar uma olhada ali na baita de uma hora extra. Uma hora extra é bastante. E aí eu perguntar pro corretor, viu, e o outro lerite, como é que tá? Dele, não, é que esse mês aí ele teve que fazer hora extra, fez hora extra domingo, 100% da hora extra, dobrou o salário do cara. Não é bom usar esse lerite, porque a taxa de juros vai ficar alta, não é compatível com a realidade do cara, porque a parcela vai ficar muito mais alta. É muito melhor. Aí, às vezes, acontece, pegar 2, 3 mil reais de diferença de um olerite pro outro, que o cara... acontece também, o pessoal tá com férias nesse olerite, que vamos usar esse olerite para ele financiar mais. Não é bom. Não é bom. O pessoal pensa, quanto maior a renda, maior o financiamento. Teoricamente, sim. Só que ele funciona assim, né? Quanto maior a renda, maior financiamento, menor subsídio. Então, parcela. Nem sempre a maior renda é melhor. Então, o pessoal tem que estar assessorado, o corretor tem que estar ali brincando com o simulador, fazendo simulação para ele entender na prática como é que funciona. Né? Então, detalhe bem importante, né? A gente falou desse caso prático ali do rating e daquela outra questão onde ele já estava aprovado no dia da assinatura na Caixa, foi pedido os extratos dele, não correspondia
com a declaração de imposto de renda. Eu sempre falo pro pessoal que são 2 etapas de aprovação, né? Então, é a etapa ali da aprovação do crédito, que aí é sistema. Né? Então, é tudo que a gente coloca no sistema de informações, o sistema busca isso internamente, Banco Central, enfim, aprova. E aí tem a entrevista com o gerente. Na agência. Que aí o pessoal morre de medo. Né? Então, isso aí não é um bicho de sete cabeças, o gerente não tá lá para brigar com ninguém. Eu vejo muito cliente chegando muito nervoso, tremendo, assim, não é nada demais. Entrevista é uma conversa com o gerente, ele vai te explicar o contrato. E, claro, se tiver algo de errado, ele vai ter que apontar e negar a concessão do financiamento, né? Que foi o que aconteceu. Né? Então, o cliente ele tinha, acho que 2 rendas. Uma era por imposto de renda, o gerente questionou, falou, essa renda aqui é referente ao quê? Eu não lembro o que era, mas ele justificou. Então, eu preciso do extrato para comprovar o que está escrito aqui no imposto de renda. Porque o imposto de renda é papel, né? Aceita tudo. O que eu coloquei lá, o papel aceita. Eu preciso comprovar isso, né? E o cliente não conseguiu comprovar. E aí não que ele estava negado, né? A Caixa não vai negar o financiamento, mas tem que ajustar. Nossa, você não tem toda essa renda, a renda é um pouco menor. Né? Por que a Caixa faz isso? Inadimplência. É isso que eu acabei de falar. O cara vai contratar a uma taxa de juros mais alta, uma parcela mais alta, sendo que a renda dele é menor. Então a inadimplência, o risco de inadimplência desse cara é muito alto. Por isso que os bancos fazem isso, né? É muito difícil o cara reprovar direto. O gerente fala, não, tá negado para você. A gente tem que ajustar. Né? Então, a tua renda não é tanto. Trazer menor. para a realidade. Tem que trazer para a realidade, exatamente. Porque o banco tem que se preocupar com a inadimplência, né? Então, nós pegamos ali dois casos, né? A pessoa tem um conhecimento na hora de fazer a simulação, o corretor, por exemplo, não quer passar para o correspondente fazer a simulação, ele mesmo faz, e não adequa a pessoa de acordo com a realidade dela. Sim. E a outra pessoa só achar que porque tem 2 rendas, uma CLT, a outra no imposto de renda, achar que também vai conseguir. Também precisa de uma qualificação, acho que eu digo do corretor porque é a linha de frente, né, para o primeiro contato. Sim. Então, se o corretor já tem um conhecimento, acho que não precisa nem ser avançado, mas básico, de questões ali, requisitos, a hora de pedir, acaba, eu acho que gerando muito mais vendas, até porque ele sabe para onde que a pessoa tem que ir. Com certeza. Se a questão do imposto de renda, agora estamos, né, em meio a declarações de imposto de renda. Agora é o momento. Até uma dica aí, né? Como eu falei, quando você não tem histórico de crédito, você é avaliado pela maioria. Né? Se você está na informalidade, a informalidade gera mais inadimplência para o banco do que quem trabalha na formalidade. Quem está na informalidade, aproveita esse momento e declara imposto de renda. Torna a tua renda formal, que fica muito mais fácil na hora de analisar o crédito. Mas isso que você falou, vai ter que chegar lá na agência, na hora da entrevista com o gerente, vai ter que comprovar isso. Então, o que a Caixa vai pedir? Porque assim, eu sempre falo pro pessoal, a entrevista com o gerente, para você comprovar a tua renda para ele, vale tudo. O que você puder. O sistema são coisas objetivas, né? O que está no normativo interno do banco. Eu só posso usar isso aqui. Pro gerente, vale tudo. Vale tudo. Eu sempre dou um exemplo que uma menina que foi fazer um financiamento com a gente, ela tinha um pouco de movimentação bancária, mas a renda que ela falou que tinha era maior do que tinha no extrato. E aí eu perguntei para ela, essa eu tive contato direto com ela, faz um bom tempo isso já, eu perguntei para ela, tá, mas você faz o quê? Dá lá, eu vendo lingerie. Eu falei, putz, como é que eu vou comprovar que você vende lingerie? Daí ela falou assim, eu tenho um Instagram. Ajuda. Pensa no momento da entrevista, você falando pro gerente, aqui que você vende? Eu vendo lingerie. Olha o extrato da conta, tem várias entradas, mas será que é verdade? Como é que a gente vai convencer o gerente? Tá aqui, eu tenho um Instagram. O gerente já avaliou, opa, manicure é tudo manicure, pessoa que trabalha com maquiagem, tem Instagram, o gerente sempre olha, deixa eu ver teu Instagram. E tem uma renda boa essas pessoas, né? Tem uma renda ótima, exatamente. Então, inclusive, essa cliente, eu sempre dou esse exemplo que foi muito engraçado, ela levou uma sacola de lingerie no dia da entrevista. Ele falou que era pra ser criativo. Mas o gerente era homem ou era mulher? Era mulher, eu acho que até saiu umas vendas. Então até vendeu. Pagado não chega o Ariel do gerente lá com daí... lingerie. Imagina o Ariel do lingerie, não dá. Nem vou imaginar essa cena. Né? Deus me livre. Mas interessante. A gente falou igual das modalidades, passamos aí essa questão da avaliação do cliente como um todo, né, para o financiamento. E a gente tem hoje um novo Minha Casa Minha Vida, que seria o faixa 4. Qual que é essa distinção aí? Então, você já está valendo? Como é que é? Não está valendo ainda, ele está em aprovação.
né? A princípio, se eu não estou enganado, para mês que vem, aprovação. Para abril, para mês que vem. Então, o que eu Na verdade, acho? a conversa já veio de longa Já data, veio de longa né? data. Isso aí, quando o PT assumiu lá, já era para o faixa 3, né? Ia até Cair 12 lá mil de dentro. renda, né? É. O que acontece? O faixa 4, se ele for aprovado, ele vai até 12 mil de renda. E aí os imóveis que hoje pode comprar até 350, né? Quando o cara ganha de 4.400 a 8 mil, ele é faixa 3. Então o imóvel dele pode ser até 350 mil. Dentro do Minha Casa Minha Vida novo. Quando é usado é menos, é 270. Vamos pensar só, vamos dar o exemplo do novo, né? Então é até 350. Se aprovar o faixa 4, ele vai lá para 500. Quanto vai usado? Não sei. Não foi divulgado, mas eu acho que não vai subir. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Não é interessante, momentaneamente, comercializar usado. Tanto usado, né? Então eu acho que usado não mexe. Então acho que vai mexer só novo, até 500. E aí vai até 12 mil de renda. O que eu acho? Na prática, nossa, vai aquecer muito o mercado do médio. Né? Vai aquecer muito que a taxa de juros, a gente também não sabe, mas com certeza vai ser menor que a SBP. Com certeza. Então vai vir o Minha Casa Minha Vida que vai atingir muitas famílias, até 12 mil de renda familiar, né? É a soma, se for casal, é a soma dos dois, tá? Não é individual. Se cada casal ganhar 10 mil, não dá. Né? É familiar. Então vai atingir muita gente, é um público gigantesco que vai ter acesso a essa modalidade, com uma taxa de juros muito boa, e vai resolver um problema de funding do SBPE. Né? Então, como a gente já estava conversando, hoje o SBPE ele tem muito pouco recurso na poupança para usar. E vocês acham que no SBPE financia mais imóveis tipo de médio padrão ou alto? É médio, 500 mil, 300 mil. Esse é o problema do SBPE, ele financia muito nessa faixa. E aí financia muito nessa faixa, o cara do 1 milhão não consegue. E daí tira o funding da poupança. Tira o funding da poupança. Qual seria o objetivo dele mesmo? Financiar o de 1 milhão. Exatamente. Então o cara quer financiar 1 milhão, ele não consegue, porque... Não que não consegue, né? Atualmente a gente está conseguindo assinar, o fundo está com dificuldade, mas não fica ninguém parado na esteira, a gente está conseguindo dar vazão aos clientes, então está assinando, tá? Tem muita gente, inclusive, que cancelou o financiamento da Caixa, foi para outra instituição, também não está assinando em outra instituição. Então aí eu sei cliente que está em outra instituição, volta para a Caixa, que está assinando na Caixa, volta para cá, que a taxa de juros, inclusive, está melhor, né? Então, a gente tem essa dificuldade de fundo, então o fundo, ele tem que ficar de olho, né? Tem que tratar ele bem ali, porque tá com dificuldade. E se essa turma dos 300, 400, 500 saírem do SBPE para enquadrar no FGTS, livra recurso no SBPE, certo? Então facilita mais ainda o cara do 1 milhão financiar. Então esse ponto é positivo. Ponto negativo. Será que o orçamento do FGTS aguenta mais uma faixa 4? Porque o orçamento do FGTS já é meio escasso. Né? É meio escasso. Então esse é o problema atual. Ele vai ajudar no SBPE, mas o problema... Seria fazer um reforço do... Agora, quando lançar a faixa 4. Agora, não aguenta. O orçamento que a gente tem não dá conta. Para aguentar mais um faixa 4. No ano passado quase acabou, né? No ano passado quase acabou. Não tem como. Não tem como. Se vir em orçamento, parece que... Eu li alguma coisa, eu não me aprofundei tanto ainda, porque não aprovou, mas parece que tem um orçamento vindo do pré-sal. Do pré-sal assim. que eu vi. Então, se isso acontecer de fato, aí sim. Aí o faixa 4 vai rodar, mas precisa de mais dinheiro. O valor atual seria de outra origem, teria o dinheiro. Isso, ia ser mesclado. Faixa daí, né? 4. Exatamente, daí vai funcionar. Mas se manter o orçamento do jeito que está e trazer mais um faixa 4, o Minha Casa Minha Vida não vai aguentar. O orçamento não aguenta. Ainda podendo prejudicar os demais. Exatamente. Vai acontecer exatamente o que aconteceu ano passado. Então, sempre aconteceu no PT antes do Bolsonaro. Né? Chegava lá em setembro, acabou o dinheiro. Não tinha dinheiro mais, né? Então, assim, o usado ano passado aumentou-se muito a contratação do usado, que não esperava. Culpa desses caras que vivem de leilão, né? E aí o novo, diminuiu a contratação do novo? Não, ele aumenta também. Aumentou o novo, aumentou o usado, o mesmo orçamento, não fecha as contas. Então, vai acontecer a mesma coisa se sair o faixa 4 e não tiver suplementação do recurso. O pessoal ano passado falava para mim, né? Falava, tá sem recurso. E o pessoal falava, não, mas se nem a Caixa tem dinheiro, imagina a gente. Por isso que aumentou a inadimplência, cara. Por isso que aumentou a inadimplência. Mas igual falando em inadimplência, FGTS, né? A gente passa a um tema, um dos mais buscados ali no Google, né? Leilão de imóveis. Nossa. E principalmente quando a gente fala leilões de imóveis
tem de todos, né? Na esfera extrajudicial, de todos os bancos e cooperativas, empresas de seguro. Mas o mais buscado, além dos judiciais, os mais buscados são os da Caixa, por causa do maior volume de imóveis, né? Falando em números, em 2022 nós tínhamos em torno de 9 mil imóveis no leilão, e no primeiro semestre de 2024 a gente passou a ter 44 mil imóveis no leilão da Caixa Econômica. Nossa, e daí quando a gente fala disso da Caixa, a gente entra novamente, até a gente vai falar disso porque é imóvel e dá financiamento, dos imóveis da Caixa, os que são passíveis de financiamento, porque as pessoas verem lá quem está vendendo o curso, né? Clica no botão ali, nós estávamos falando até antes, né? Já pensou em comprar um imóvel com 5% de entrada no mercado onde não está tendo recurso para financiamento? E você comprar com 5% de entrada? A pessoa começa a olhar aquela lista de imóveis gigantesca e fala assim, vou comprar esse, nossa, 5%, 100 mil, 5 mil, arruma o PlayStation 5. Vendo bicicleta. Vender o PlayStation com os 2 controles e 5 jogos. Vai embora, já memory card. Nem tem mais memory card. Esse é antigo. Então, mas o detalhe é que nem todos os imóveis, falando de leilão da Caixa, nem todos os imóveis dá para financiar. Isso. Né? E os que dá para financiar, da onde que vem esse dinheiro, sendo que não tem dinheiro para financiar o imóvel usado e o imóvel, além de ser de leilão, é usado? Como é que é isso? Então, para imóveis de leilão, quando você está comprando ele da Caixa, o fund está tranquilo. Tem fund, ele usa recursos de poupança. Então, o quanto está destinado ali, o que é destinado para esse financiamento, está tranquilo. O problema é quando você compra e quer vender ele depois. Que aí ele não vai usar esse fund, vai usar fund do FGTS usado. Que daí comum daí. Comum, o normal. Assim. Exatamente, o normal. E o que é importante falar também, Alisson, assim, não é que a Caixa não tem o dinheiro, né? A Caixa direciona o dinheiro para onde ela quer. Exato. Quem não tem somos nós. Quem não tem é nós três. Exatamente isso, cara. Exatamente. E quando tem, botamos em casinha. Exatamente. Você já quase comprando lá, né? Cascavel. Então, o direcionamento é sempre pro lado que a Caixa quer levar o mercado, né? Então, ano passado, por exemplo, o mercado de usado estava muito aquecido, né? A Caixa olhou para aquilo e falou, cara, vamos cortar. Não dá. Você tinha várias? Tem ainda? Tem. Não consegui assinatura. E a Caixa, e assim, pensa você como instituição. Todo mundo fala assim, mas como é que a Caixa tem, para os imóveis dela, ela tem dinheiro. Mas para o imóvel dos outros não tem. E ele vem do mesmo lugar. O fund é mesmo. É da poupança, né? É porque pro banco, ter um imóvel em carteira é horrível. É péssimo. Então é isso que você falou. Até o banco direciona. Ela precisa se desfazer desses imóveis. Porque é péssimo. Primeiro que ela já tomou prejuízo. Já. Eu acho que, sei lá, 99% dos casos a Caixa toma prejuízo. Duvido que ela consiga arrematar um imóvel, vender e pelo menos empatar. Ela sempre perde. Porque são 4 leilões, né? Primeiro leilão, a Caixa tenta vender pelo valor que vale. Né? Que não vende. Não vende. Não vai vender. Segundo, um pouco de desconto. Pelo menos para pagar o saldo devedor do cara. Difícil também. Normalmente não vende. Vai para um terceiro leilão. Daí é o saldo devedor que o cara tinha com desconto. Não vende. Aí vai para o quarto. Mais desconto. Então, o pessoal arremata sempre o terceiro, quarto. Ali que veja quanto que deu nessa casa. Exatamente. Veja aí, venda. Sai do meu estoque essa casa. É só você olhar lá quanta coisa tem venda direta, né? Porque venda direta é porque não deu certo. Exatamente. nenhum dos dois anteriores. Exatamente. E até eu acho que a Caixa ela fez essa equalização de conta, porque igual quando a pessoa está vendo, ela acha que tudo dá para financiar, e assim quando ela está vendo a questão dos débitos, né? Exato. Principalmente, vamos esquecer o IPTU, porque o IPTU para dever bastante é muito tempo para ficar. Mas os débitos de condomínio, né? Exatamente. Condomínio ali, 300 por mês, né? Em um ano você já tem um valor bem alto por causa de juros, multa, os juros é bem execução, alto. Já dá quase 5 mil. E a Caixa, quase na sua maioria, também pagava todos esses débitos. Exatamente. Eu cansei de ver imóvel que estava por 80 mil no leilão e tinha 70 mil de débito de condomínio. Daí a hora que chegava, eu acho que chegava lá no setor, a Caixa, nossa, não esperava 70 mil, porque a Caixa não tem esse controle. Ela não consegue levantar todos os custos. Teve um de Curitiba, lembro que eu veio com você lá, tinha um Curitiba 78 mil, tinha 123 de condomínio. Nossa. 123 de condomínio. Então,
essa questão, acho que eles deram uma equalizada por causa dessa mudança. Uhum, Alguns a Caixa coloca que o arrematante tem que pagar 100%, uhum. mas agora, na sua maioria, o arrematante paga até o limite de 10% da avaliação, Isso. não do que foi no leilão. Então, por exemplo, se a casa está lá por 150 mil, saiu por 75 mil, ele vai pagar até o limite de 15 mil. Uhum. Mas as pessoas, às vezes por uma falta de conhecimento, não É. viu no edital, e foi, e daí chegou, nossa, mas 15 mil, cara, numa conta de uma casinha, 15 mil dá muita diferença. O pessoal tem que ler o edital. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando. Vai tentar fazer um negócio, procura alguém. Sim. Procura alguém para te ajudar. Porque o cara lá, sei lá, trabalha com O venda. cara não vai ler no edital de 30 e poucas páginas. A gente tá fazendo isso o dia inteiro. A gente só bate o olho, sabe o que pode, o que não pode, quanto vai gastar. A Já gente faz levanta a os conta, custos vai nas rapidão. linhas certas. ali. Exatamente, é coisa rápida. É. Então, o que acontece muito, Raíssa? O pessoal vai lá, arremata, não lê o edital. Primeiro arremata, depois Primeiro vê. arremata, depois vai ver. Primeiro começa, depois melhora. E aí- É assim no leilão também ou não? É assim também. Pessoal, eu vou dar um exemplo recente. Chegou uma moça lá falar comigo, falou que rematei esse imóvel no leilão, fui na Caixa, falaram que é tudo pelo correspondente. E é tudo pelo correspondente. A Caixa só vai assinar o contrato, tem que procurar correspondente. Melhor. Daí eu falei, tá. E ela falou assim: tem um leiloeiro aqui me pedindo dinheiro aqui, tem que pagar a comissão. O que é isso? Eu falei, ué, você comprou com quem? Sozinha. Tem no site, comprei sozinha. Falei, sem assessoramento de ninguém. Falei, vixe. Na hora eu pensei, com certeza ela fez besteira. Falei, tá. Primeiro que qual leilão que você matou? No segundo, tem comissão do leiloeiro. Ah, mas eu não sabia. Tá lá escrito lá. Tinha que ter lido o edital. 5% pro leiloeiro. Beleza. Daí, falei, tem que pagar. Não tenho o que fazer. Falei, levantou os custos? Ela, não. Caixa não paga tudo? Falei, você leu o edital? Não. Falei, então deixa que eu vejo aqui pra você. Abri, a Caixa pagava, acho que era isso, de 10% também. E tinha 25... Porque cedesse 10% da avaliação. Ela tinha tipo 25, 35 mil de condomínio para pagar. Deu lá uma bordadinha para ela pagar. E ela não tava esperando. Daí IPTU mais uma pauladinha. Daí ela falou... O valor normal. Valor normal. Mas daí, a desocupação daí, né? Daí, exatamente. Já tava chegando lá. Falei, fiz as contas pra ela, ela falou assim, vixe, mas daí ficou caro. Falei, beleza. Daí ela assim, como é que eu faço pra visitar o imóvel? Ela pergunta. Falei, não tem como visitar o imóvel. Calma. Né? Falei, se você... Calma. Falei, se você viu se tem morador lá? Daí ela assim, não vi. Daí eu fui lá vendo o edital, ocupado. Eu falei, cara, tem mais isso. Agora você vai ter que entrar em contato com essa pessoa, né? Vai ter que pedir para desocupar, né? Se não se conseguir amigavelmente, você vai ter que entrar com processo. Então não é tão simples assim, né? O pessoal fica vendo o vídeo aí no Instagram, que tá muito divulgado o leilão. Nossa. Clique no Saiba Mais. O pessoal vendendo o curso. E assim, às vezes tá barato igual, tá, mas vai fazer besteira. Se não se atentar, não souber tudo bem certinho, vai fazer besteira. E para piorar a história da mulher, eu não financiava esse imóvel. Deixei pro final essa ainda. E daí ela tem que levantar o recurso, porque ainda se não pagar, a Caixa vai aplicar uma multa. Exato. E a comissão do leiloeiro tem que pagar praticamente, se não for no dia, no outro dia, perde a comissão do leiloeiro. Você arrematou, o leiloeiro já vem falar com você. Dia, né? Ele já quer no dia. Exatamente. Algo até... Por edital normalmente é 24 horas, mas você arrematou 5 da tarde, o cara quer o Pix. O cara quer o Pix, ele quer o Pix. Daí o Pix pode ser qualquer horário, né? Você não tem como largar naquela máxima. Já deu 5, né? Ficar já esperando o cheque, ela tá esperando. Já deu 5 horas, não dá pra fazer TED, né? O cheque cruzado, né? Em praça diferente. Mas enfim, né? Isso é coisa do passado. Pra quem viveu no passado fazendo negócio sabe o que é isso. Mas esse é um detalhe importante, igual a não poder financiar. Dependendo, a gente tá falando de casa de 70 mil, mas pode ser imóvel de 1 milhão. Sim. Como é que a pessoa vai arrumar esse recurso ainda? Exato. 5% de comissão é 50 mil reais. É bastante coisa. No leilão tem imóveis de todo tipo. De 30 mil a 1 milhão e pouco. E essa, por exemplo, assim, a avaliação para o financiamento desses leilões da Caixa, dos que permitem serem financiados, é os mesmos requisitos dos outros, igual você já explicou? Então, falando em documentação é a mesma coisa, né? Mas no momento ali da avaliação, como ela é direcionada, né? Se eu direciono para imóvel que é da Caixa, é mais fácil a aprovação.
É o mais fácil. Porque a Caixa quer mesmo... Ela quer se desfazer desses imóveis, né? Então, é a mesma coisa lá. Se eu faço uma avaliação para comprar um imóvel da Caixa, aprova. Joga o cara para usado, reprova. Porque o rating ali, né, a pontuação mínima exigida no usado ele é maior. Então, como ela é direcionada, assim, no leilão é mais fácil de aprovar. Bem mais fácil. E financia 95%, financia a grande maioria no SBPE. Né? Um ou outro imóvel, a Caixa abre a opção de financiamento lá no Minha Casa Minha Vida. Já viu lá, né? A opção lá, permitido financiamento em tal linha. Né? Se ele está escrito só SBPE, só SBPE. Agora quase na sua maioria que eu tenho visto é do SBPE. Eu nem lembro, na verdade, o último que eu vi no Minha Casa Vida, eu acho, esse ano acho que eu fiz um só. No Minha Casa Vida, o resto foi todos SBPE. Tá tudo no SBPE. Então... e dá para usar fundo de garantia também, acho que era uma coisa que a gente já estava batendo um papo agora há pouco sobre isso, né? Então, no Minha Casa Minha Vida, a Caixa na grande maioria dos imóveis, ela não permite. Tem que ser no SBPE. Mas dentro do SBPE, dá para usar o fundo de garantia. Olha no edital também, né? Alguns não deixam. Edital, não são todos, é verdade, está escrito lá, permite o uso do fundo de garantia. Né? Eu tenho um cliente que a gente arrematou um imóvel, ele não dava financiamento, mas dava uso do FGTS. Ele tinha 49 mil de FGTS. O imóvel era 73 mil. Daí a gente usou o FGTS, usou a totalidade, R$ 49.836,11. Né? Muito bem. E o restante com recursos próprios. Então, para ele foi um bom negócio, porque tava um dinheiro lá que ele não pode pegar do jeito que ele quer, né? E era um dinheiro dele. E então, essa é uma boa opção hoje. Quem trabalha há muito tempo aí, de repente, querer usar o FGTS como uma forma de começar nos leilões, começa no baratinho para ir pouco recurso próprio. Sim. Só que o FGTS tem algumas regras, né? Que o cliente tem que se atentar. Tem que ser o primeiro imóvel. Né? Então, as regras são 3, basicamente, né? Eu tenho que ter mais de 36 meses de registro em carteira, no regime CLT, então eu tenho que ter 36 depósitos lá, pelo menos, né, no meu fundo de garantia. Eu tenho que ser meu primeiro imóvel, então eu não posso ter um outro imóvel, o FGTS só pode ser utilizado no primeiro. Isso é importante. Uma coisa que o pessoal mesmo confunde. Que seja de leilão. Mesmo que seja de leilão, uma coisa que o pessoal confunde. Eu tenho um imóvel, vendi. Não posso dar o fundo de garantia, né? Porque não é meu primeiro imóvel, é meu segundo. Pode, é o primeiro que você está comprando agora. No momento que você está usando o teu fundo de garantia, você não pode ter um imóvel. Né? Exatamente. Você já pode ter tido imóvel e vendido. Isso não tem problema. No momento ali da utilização, você não pode ter nenhum imóvel novo, né? Então, tem que ter 36 meses de registro, ser o primeiro imóvel. Tem que... Assim, ele tem uma regrinha também que é bem importante, tá? O fundo de garantia você só pode usar na cidade... Você tem que morar ou residir. Trabalhar. Morar ou trabalhar na cidade onde é o imóvel. Então, se o cara é lá de São Paulo, é CLT lá, tá arrematando um imóvel aqui em Ponta Grossa, ele não vai poder usar o fundo de garantia, porque ele reside e trabalha em São Paulo. Então, regras básicas também, que se vê arrematar e não vê esse detalhe, vai ter que arrumar recurso próprio. Sim, é por isso que tem que estar sempre assessorado. Ou pagar uma multinha lá. Ou pagar a multa. Ou pagar uma multa. E a comissão do leiloeiro vai, porque ele vendeu, né? Igual o corretor. Ele quer receber. Depois existiram no negócio o problema de vocês. Eu vendi. E o leiloeiro é rápido. Se arremata, dá 1 hora, ele tá te ligando. É no Pix. Exatamente. Mas é um detalhe interessante até você pegar nisso. Até o Ariel, ele tem imobiliária cadastrada na Caixa. Exatamente. Que ele presta, então, a pessoa só não vê se não quer, né? Exato. Você tem uma imobiliária lá que você não paga nada. Exato. Custo nenhum. Né? E a imobiliária vai te ajudar com documentação sim. E com a tudo leitura mais. do edital, né? Com a leitura do edital. Que foi o que o Rafa falou. A gente que vive disso, cara, olha ali o edital, você vai nas linhas certas e já lê, né? Pode FGTS, pode financiar. Exatamente. É, o cara, putz, às vezes tem 40, 50 folhas ali o edital. O cara até ele tudo, achar o imóvel que ele tá interessado ali naquele edital. O cara já tá cansado de ler informação importante, o cara precisa batido. E o que acontece muito, o leilão é 10 horas da manhã, o cliente me liga 9h50, viu? Será que eu posso financiar? Posso dar FGTS? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Falei, cara, muito em cima, né? Da onde? Do que você tá falando? Né? Então tem que olhar, tem que ter
Tem que ter um preparo, inclusive quando é de leiloeiro, né? O cadastro tem que ser antecipado, acho que pelo menos 24 horas antes, se não estou enganado. Então tem que fazer o cadastro. Às vezes até dá para fazer no mesmo dia, né? Você ligar no leiloeiro lá e pedir... mas às vezes tem leiloeiro também, que leiloa da Caixa aí 500 lotes. Sim. No dia, então a gente tá falando de 500 imóveis. Sim. Às vezes tá todo mundo em cima disso. Exatamente, né? É muito difícil. Eu tentei uma vez, que eu fui tentar arrematar, esqueci de fazer o cadastro. Tentei fazer meio em cima da hora, não deu tempo. Porque não consegui contato com o cara tava super ocupado. Eu não consegui liberar meu cadastro. Tem que ter o cadastro liberado lá, senão não dá certo. Alguém gostou dessa situação. Levou o imóvel. Levou o imóvel mesmo. Mas acho que vamos preparar o corte, né? Então, resumindo, o cara quer comprar o imóvel, tem imobiliária cadastrada lá, quando for arrematar, jogue lá, faça imóveis, pelo amor de Deus. Né? Faça cair minha comissãozinha. Né? Quero saber como financiar, se eu posso financiar, contratação de crédito, o Rafa tá aí. Exatamente. Pode no ajudar momento também, ali né? da arrematação, você seleciona, né, a imobiliária, o correspondente que vai te auxiliar. Já deixa tudo marcado lá no sistema, na hora que você for arrematar. E aí, inclusive, a gente fica sabendo, né? A gente fica recebendo e-mails da Caixa, atualizações, a Caixa fica em cima, fica cobrando. E não paga nada, então não precisa ficar tentando não colocar imobiliário. Acho que agora tá obrigatório, né? Agora acho que tá obrigatório. Antes tava passar sem imobiliário, o cara não colocava ali de medo de ter que pagar tem que pagar alguma coisa. Então não paga nada. Quem paga é a Caixa. Quem paga é a Caixa. E aí depois achou imóvel, financiou, quero tirar o card lá, tem o Alisson aí. Na simpatia. Na simpatia. Não é fácil, né? É muito complicado pra gente fazer ir lá e tentar conversar com o cara, falar, cara, rematei tua casa, né? Porque muitas vezes o cara, ele já feliz ele não tá, né? Feliz ele não tá. Perdeu o imóvel, às vezes o sonho do cara, divorciou da mulher, tá triste lá, perdeu o imóvel, lá é capaz do cara brigar com você. Então, é um momento delicado, né? É um momento delicado do cara, né? Deixa o profissional fazer isso, o cara está acostumado. Tem que ter um termômetro muito bem equilibrado ali, porque, rapaz... Essa cara de bandido, o cara nem fala. Né? Já pega a casa... Casa é de pessoa, a pessoa não tem uma receita de bolo, né? Então, a pessoa, casa que é de policial, né? Então... É uma situação bem complexa, porque não é receita de bolo. Então, a gente tem que... Cada caso é um caso, a gente depende muito de quem está ocupando a casa, se já deu-se por vencido ali, entendeu todas as situações. Mas eu acredito que é isso, foi um episódio de muito conteúdo. Então, para quem acompanha a Metro Quadrado, manda esse episódio aí para quem gosta do mercado imobiliário, financiamento da Caixa, leilões de imóveis. Nos segue aí, segue lá, Premiari, correspondente bancário da Caixa. E nós aqui da Metro Quadrado ficamos felizes em receber você, Rafael. Obrigado. Imagina, obrigado aí pelo convite. Se quiser me chamar de novo, estou à disposição aí, bater um papo. Obrigado. Maravilha. Valeu.